Olá, pessoal! Eu me chamo Suelen Palmas, sou arquiteta urbanista e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu vi na Casa Cor Santa Catarina de Itapema, que está linda e está em perfeita conexão com tudo que há de mais novo nas tendências mundiais aí de arquitetura e decoração. Então, eu vou falar para vocês primeiro um conceito geral da Casa Cor Itapema e que na realidade ela reflete o que está acontecendo no mundo todo, tá? Eles trouxeram tudo um compilado ali das grandes tendências mundiais. A Casa Cor de Itapema, gente, ela tá refletindo todo o design biofílico, que é a grande tendência do momento. O design biofílico, ele cresceu muito, né, no movimento pós-pandemia, que foi aquela questão de um resgate, né, do homem com a natureza. Então, o que aconteceu nesse período? A gente, até quanto escritório, notou uma diferença muito grande na percepção dos nossos clientes, né? E nesse momento ali em que as pessoas ficaram muito em casa, tiveram que voltar para o lar, né? Muitas pessoas passaram até, inclusive, a trabalhar em home office, né? Até hoje, isso está perdurando, né? Tem muitas pessoas que acabaram aderindo a isso, né? E estão trabalhando em home office ainda. Nesse período pandemia, as pessoas em geral ficaram muito trancadas, muito em casa, né? E elas perderam essa conexão com a natureza, até porque uma grande parte, né, morador de apartamentos. Então, o que aconteceu? O lar, ele precisou ser revisto, né? Ele precisou ser repensado. E com isso, buscou-se muito a questão dos materiais naturais, das plantas dentro de casa, né? Do uso de materiais que lembrem a natureza, de texturas que lembrem a natureza, porque tudo isso faz parte do bem-estar e isso faz com que as pessoas elas tenham menos tendência a uma depressão, né? Elas tenham uma maior conexão com a natureza e isso faz muito bem para o ser humano. Então hoje, né, a gente está no auge do design biofílico e tudo que a gente vem buscando de informação, né? De novidade, de inovação, está tudo realmente ligado com esse design biofílico, que é essa conexão com a natureza. Então, aqui na Casa Cor de Itapema, eu achei fantástico, porque eles conseguiram refletir todo esse design, todos esses materiais, essas composições, né, e as novas tendências. Então, agora eu vou começar a falar de 8 dicas, 8 tendências, né? 8 novidades que eu encontrei na Casa Cor Itapema. Então, gente, a minha primeira observação de hoje vai ser falar sobre as pedras. Vocês lembram que há um tempo atrás se usava muito as pedras lisas, né? Pensava numa bancada de cozinha, era uma pedra lisa. Pensava numa bancada de churrasqueira, uma pedra lisa. Hoje, com a nova tendência, a gente vem buscando muito pelas pedras marmorizadas, nuvoladas, que a gente chama, que são pedras que lembram muito a conexão também com a natureza. E lá na Casa Cor, eu observei muito o uso das pedras de quartzito. O quartzito, ele é uma excelente opção para quem precisa de uma pedra resistente e que também quer a personalidade. O quartzito, ele tem uma variação, claro, né, que ele é uma pedra natural, então ele tem uma variação de chapa para chapa, né? E a pedra dele é linda, fantástica. Eu vou mostrar para vocês várias fotos que eu encontrei lá. Então tem em tons de verde, em tons de bege, em tons de marrom, com o marmorizado dela mais escuro, mais cinza, um pouco preto. Então o quartzito, ele tá vindo com tudo. E essa pedra é muito interessante que aqui no Brasil a gente tem uma quantidade, né, a gente tem uma variedade muito boa desse tipo de pedra, só que ele era exportado. E aí o que está acontecendo agora é que com essa demanda, com essa busca, né, com essa grande tendência, o quartzito ele também está ficando aqui no Brasil e a gente está conseguindo utilizar eles nos nossos projetos. Muito lindo o ambiente e como ele fica exclusivo com esse tipo de pedra. Então, gente, um outro detalhe que eu encontrei muito lá na Casa Cor e que eu achei maravilhoso foram os detalhes em couro. Vocês já devem ter observado, né, que os sofás em couro voltaram com tudo, né, eles estão muito em alta. Cabeceiras em couro, mas
não é só isso. Cabeceira, poltrona e detalhes também em couro, como umas saias no móvel, num móvel inclusive pronto, né, que está muito em alta, puxador, detalhes sutis em couro. Por quê? O couro também traz total conexão, né, com a natureza. Ele também é um material natural. E ele é um material também que a gente chama de atérmico, né? Porque ele se adapta tanto ao calor quanto ao frio. Então, inclusive hoje a gente vê que até na moda, né, eles estão utilizando as roupas em couro no verão e no inverno. Então, o couro é uma tendência que veio para ficar com certeza. E quando a gente analisa ele também em cores, ele está se usando cores diversas, variadas, né? Em tons terrosos, os marrons, os beges, os cinzas, né? Verdes. Então, gente, essa tendência veio para ficar. Um detalhe que eu encontrei muito lá na Casa Cor Itapema foram os forros em madeira, tá? Então, a madeira, ela tá muito em alta. Ela tem, né, toda a conexão também com a natureza. Ela tá sendo utilizada tanto em painéis e forros, dando continuidade, piso e painéis. Então, a madeira, ela tá na marcenaria, no móvel solto, todas as tonalidades, então, né, tudo que lembra, né, a natureza, tá envolvendo esses detalhes dentro dos ambientes. E a madeira, ela tanto pode ser uma madeira natural, uma lâmina, um material artificial, o forro vinílico, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Aqui na nossa região a gente até tá tendo um pouco de dificuldade ainda de encontrar esse material, mas ele fica incrível e parece realmente que é um forro de madeira. Também pode ser feito em MDF. Tem bastante gente utilizando também em MDF, também fica lindo. Até porque as nossas lâminas de MDF hoje, elas têm, né, uma impressão perfeita, inclusive elas têm até uma textura. Então, esses detalhes de madeira aos ambientes, eles deixam o ambiente muito acolhedor, muito aconchegante e, com certeza, fazem muita diferença para quem quer ter muita personalidade no seu ambiente. Então, vamos lá para mais uma tendência que eu encontrei muito na Casa Cor, né? Agora a gente já está indo para a nossa quarta dica aí de curiosidades da Casa Cor. As arandelas. Eu não sei se vocês já observaram, mas as arandelas, elas estão cada vez mais lindas. E na Casa Cor a gente pode observar o quanto elas estão sendo inseridas dentro dos ambientes, trazendo com elas uma característica de escultura. Então, cada vez mais belas, elas têm um design fantástico, né? Algumas que lembram uma flor, outras que lembram arcos, né? Tem uma mistura de vidros, de cristais, de metais, um material mais trabalhado. Então, gente, as arandelas estão fantásticas. Usem e abusem, porque elas trazem muita personalidade e como nós temos uma variedade enorme desse produto, é possível colocar peças que agreguem valor ao seu ambiente, né? E tragam toda aquela personalidade, todo aquele charme, além de, claro, né, iluminação que também fica fantástica, valoriza um revestimento que você tem atrás, um material que você colocou naquela parede, uma cor. Então a arandela está muito em alta, aproveitem muito deste detalhe para sua decoração. Então vamos lá para mais um olhar que eu tive na Casa Cor de Itapema. Eu percebi muito a inserção das linhas orgânicas, no geral, nos móveis, no tapete, nos detalhes de marcenaria. Eu percebi também, assim, em parede, né? Até na decoração. Então, o design orgânico, né? Às vezes também arredondado, oval, todo esse design, ele tem aquela conexão com a tendência biofílica, tem a conexão do homem com a natureza e ela tá muito presente. Inclusive, se vocês observarem nas nossas fotos aqui, né, tem muito sofá já trazendo aquele design arredondado, porque até então nós sempre tivemos uma linha muito reta, né? Era um sofá mais clean, mais retinho, uma mesinha de cabeceira, né, toda retinha, aparadores. Então hoje o que tá vindo, né, essa tendência
realmente é trazer as linhas mais curvas, mais arredondadas, né? Os tecidos que sejam tecidos assim mais, como que eu posso dizer, mais aconchegantes, né? Que tu sente assim, que tu sinta aquele conforto. Então, toda essa tendência, né, do biofílico, ela também está vindo para todas as linhas dos mobiliários e não só para alguns detalhes pontuais específicos. Então, gente, tudo que for arredondado, orgânico, pode apostar que está em alta. Então, gente, agora a gente está retomando e eu vou falar sobre uma característica que eu achei bastante interessante, né, lá na Casa Cor, e que é um detalhe que eu também já tinha percebido lá na Feira de Milão, em abril, né, e que eu já percebi que já estão aplicando aqui também. Vocês lembram que a gente estava usando muito, né, nos móveis, né, na marcenaria, aquelas molduras, que eram molduras um pouco mais larguinhas, que lembram aquele design mais clássico, né? Agora tá vindo uma outra tendência, que são as molduras fininhas. Essa moldura fininha, ela lembra um pouco, né, desse detalhe clássico, claro, né? Ela tem uma conexão com essa informação, só que ela é muito mais sutil, muito mais delicada. Inclusive, ela também fica muito mais minimalista, né? E necessariamente nessas molduras vocês vão perceber que não é necessário o uso dos puxadores. Lá na Casa Cor, em muitos casos, a gente percebeu esse detalhe, né? Porém, com o puxador ainda em cava. Isso a gente encontrou também lá em Milão. Então, assim, ó, realmente é uma tendência, né? Pode ver que nos próximos anos a gente vai encontrar muito, que são essas molduras mais fininhas, mais sutis, delicadas, que tem uma pegada minimalista. O que vocês acham destas coisinhas que a gente está mostrando aqui? Então, pessoal, eu vou falar de mais uma coisa que eu observei bastante na Casa Cor e que a gente tá percebendo de uma forma gradativa nos últimos anos, tá? Ano passado eu já tinha comentado sobre isso e esse ano, assim, a gente notou uma diferença gigantesca, tá? Para quem é apaixonado por ripados. Os ripados, eles tomaram conta da decoração e do design nos últimos anos, né? Então, ripado no mobiliário, na marcenaria, numa bancada, num painel de TV, tudo a gente acabava utilizando ripado, né? Ripados maiores, ripados menores. Mas, desta vez, né, na Casa Cor, a gente basicamente não viu ripado. No ano passado, na Casa Cor, eu também já estava observando isso, que o uso do ripado já estava assim bem escasso. Mas desta vez, a gente observou muito a troca do ripado por detalhes mais sutis, por detalhes mais leves. Então a gente percebe, né, que o ripado ele saiu, né? Ele foi eliminado, mas nós temos outros artifícios que estão substituindo ele. Por exemplo, nós temos pequenos detalhes negativos que eles estão às vezes espaçados, né? Não no mesmo alinhamento, numa mesma sequência, um espaço um pouco maior, o outro um pouco menor. Esse é um dos detalhes que a gente viu muito por lá. Tem também a utilização do painel liso, por exemplo, tem a chapa de madeira e aí às vezes ela é feita basicamente inteira, simplesmente junta seca. Outro detalhe também que ele está muito em alta, que são umas ripinhas arredondadas, né? Já lembrando aqui do nosso design biofílico, né? Que elas podem ser tanto unidas, né? Numa sequência, quanto podem ter espaçamentos, né? Um espaçamento maior, outro menor.
Também tem assim, alguns detalhes que são algumas ripas, né, com espaçamentos aleatórios. Então, alguns outros artifícios estão substituindo, né, o nosso famoso e o nosso conhecido ripado. Eu vou deixar para vocês aqui várias fotos para vocês verem, né, e entenderem de tudo isso que eu tô falando. E agora, gente, eu vou falar para vocês a minha última observação da Casa Cor de Itapema, que eu continuo apaixonada, linda, 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 né? E a minha última observação é sobre as cores, né? Quais são as cores do momento? Quais são as cores que estão sendo utilizadas? Elas são cores tendenciosas, não? Então eu vou falar para vocês que as cores do momento são terracota, tá? Eu já vou mostrar aqui várias fotos para vocês já entenderem, né? São os terrosos, dentro da linha do terracota temos os terrosos, né? Os tons de bege. Os tons de verde. O azul tá predominando demais, ele tá muito em alta. Então, gente, são todas cores, né, que são lindas e se você analisar um pouco melhor, elas são cores que conectam o ser humano com a natureza, né? E são totalmente atemporais, porque são cores que sempre vão se usar, sempre vão estar em alta e que a gente, né, como ser humano, como conexão com a natureza, a gente também não cansa, porque são cores que fazem parte da nossa vida e do ser humano. Então, pessoal, tá fazendo sentido para vocês todo esse conteúdo que a gente está falando aqui? Você também está percebendo toda essa mudança e essa inovação dentro desse mundo, né, da arquitetura, da decoração, de interiores? Se você está gostando, não deixe de curtir, comentar, compartilhar aqui, né, e enviar para os seus amigos para que a gente alcance mais pessoas e continue fazendo conteúdo com essa entrega para vocês aqui.